Boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou Hélio Paiva, estou aqui sempre na segunda quintas-feiras do mês e hoje nós estamos transmitindo ao vivo, minha página do Facebook, para que todos possam participar também da palestra, né? Tem bastante pessoas, bastante amigos que seguem, então nós vamos hoje fazer também ao vivo pelo Facebook. Então, nós vamos, antes de iniciar a nossa palestra, como sempre, fechar nossos olhos materiais, agradecendo a Deus, a Jesus, a oportunidade que temos de mais uma vez estarmos reunidos em nome de Deus e de Jesus, para mais um aprendizado, para mais conhecimentos, para adquirirmos mais responsabilidades, que a cada vez que nós ouvimos uma palestra, cada vez que nós ouvimos, nós aprendemos mais e, consequentemente, aumentamos a nossa responsabilidade em relação ao nosso futuro espiritual. Vamos falar hoje, o tema é: a morte existe? Vamos falar desse tema porque na última semana nós tivemos o dia de finados, né, do catolicismo, e nós vamos falar sobre isso. A morte realmente existe? Nós sabemos que não, que o espírito é imortal e que nós seguimos sempre em frente, mesmo com a separação do corpo físico. Eu peço autorização a Deus e Jesus, aos mentores amigos, ao mentor dessa casa, o nosso amado e venerado Chico Xavier, autorização para iniciarmos mais esse encontro, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. Já temos amigos aqui já participando conosco: Vanderlei Godoy, Maria Silva, Cláudia Souza, Isilda Ferreira, né? Marcos Bergamasco e o Rodolfo Gentil também, né? Temos os amigos aqui já participando. Então nós vamos falar de hoje: a morte existe. Talvez não consiga falar com todo mundo, viu, gente? Porque eu costumo cumprimentar todo mundo na live, mas aqui às vezes não dá, tá bom? Então, como eu disse na última semana, no último dia 2, né, o catolicismo, né, ele cultua o dia de finados. Finados quer dizer algo que significa que findou, que acabou, que terminou. Porém, né, nós espíritas, e não só nós espíritos, todos nós seres humanos, desde que somos criados, nós temos aquela ideia, aquela sensação de que as coisas não acabam. Tanto é que já no início, nós ainda sem conhecimento, nós sabíamos que a vida continuava. Já na antiga Grécia, né, se mumificava os corpos, se preparava, se deixava com os bens materiais, né, identificando aquele que tinha desencarnado, imaginando que a vida continuaria, porém com aquele mesmo corpo, que ele retornaria, que o espírito retornaria naquele mesmo corpo. Seria a ressurreição. Apesar de nós sabermos hoje que não é assim, com o advento do espiritismo, nos foi muito mais bem esclarecido isso, né? Sabíamos que continuaríamos de alguma forma a viver, que a vida não acabava ali, que teríamos uma sequência de vida. E é realmente o que acontece. E graças ao Espiritismo, graças à codificação do nosso amado Allan Kardec, nos foi mostrado claramente como é que isso ocorre, através, né, dos espíritos de luz, através do Espírito Verdade, nos mostrando realmente a continuidade da vida, do espírito, né? O que se finda, né, a cada nova encarnação é apenas a matéria, o corpo físico, essa indumentária que nós utilizamos a cada encarnação, que nos é emprestada por Deus e que devemos cuidar dela com todo o esmero. Porque tudo que nos é emprestado, nós devemos cuidar muito bem, até mais do que é nosso. Não é assim quando nós pegamos algo emprestado? Quando nós alugamos aquele terno para o casamento, né, nós temos que cuidar bem, porque nós não fomos devolver aquele terno com algum problema, com algum rasgo, nós teremos que pagar por ele. E na reencarnação é a mesma coisa. Nós não cuidarmos bem desse instrumento que Deus, dessa roupagem que Deus nos empresta, nós iremos ter que responder por isso no nosso futuro. Nós devemos cuidar muito bem dele, para quando nós o devolvermos numa condição, né, favorável, vamos dizer assim. E que ele vai ter esses problemas, mas que não seja causado por nós.
por nossa irresponsabilidade, por nosso descuido, por nosso desmazelo com Ele, por não atentarmos contra Ele, porque infelizmente o suicídio ocorre muito no nosso planeta. Boa noite, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos, imagina, sejam bem-vindos. Então, estou falando hoje, o tema é a morte existe? Esse é o tema, tá bom, gente? Acabamos de iniciar, dá tempo ainda de pegar. Boa noite, sejam bem-vindos. Então, porque na verdade a morte não existe. O espírito segue na sua trajetória como espírito imortal, que na verdade é que nós somos espíritos, não somos corpos. Corpos ficam aqui. Tudo que nós não levamos daqui não nos pertence. E o corpo não nos pertence de fato, porque nós não o levamos. O que nós levamos? Apenas o nosso espírito imortal. O que nós conquistamos, o que nós também não conquistamos. É importante que nós conquistemos alguma coisa, porque nós não vamos chegar aqui e passar uma encarnação inteira sem aproveitarmos nada, sem evoluirmos, sem levarmos nada a mais do que nós trouxemos. Infelizmente, algumas pessoas, alguns espíritos, algumas pessoas reencarnam e realmente passam a fazer uma vida na inércia, né? Não querem fazer nada, não querem se modificar, não querem fazer nada, não querem seguir em frente, mas nós reencarnamos para isso, para que nós evoluamos de alguma forma, né? Nós utilizamos os nossos dons, porque todos nós temos dons, todos nós que reencarnamos aqui temos algum dom, todos, independente do que vá cumprir aqui, independente da função que for desempenhar na vida material, ou onde quer que seja, nós devemos procurar desempenhar aquilo da melhor forma e nos melhorar e progredir em relação àquilo. Porque a nossa evolução depende também da evolução dos planetas, ou não, do universo. Nós fazemos com que o universo evolua, e nós evoluindo, consequentemente, o planeta está evoluindo, o país que nós reencarnamos está evoluindo, as pessoas que estão ao nosso redor evoluem, se temos filhos, se temos netos, se estamos no trabalho, onde quer que nós estejamos. Por isso que é muito interessante que nós não perdemos nada do que nós conquistamos. Por isso que a morte realmente não existe. Porque se a morte realmente existisse, a morte de ceifar realmente o espírito voltar ao todo, como se diz, né? Voltar ao todo. Volta todo mundo para o mesmo lugar sem ter a sua individualidade. Somos espíritos individuais. Seria muito injusto se a gente trabalhou muito, a gente estudou, a gente aprendeu, a gente conquistou a sabedoria, ou saber e sabedoria sempre fosse uma coisa totalmente diferente, o saber não é sempre usado com sabedoria. Mas se nós adquirimos tudo aquilo, não é justo que nós, o espírito, não tenha aquilo com ele, para que nas próximas encarnações já se reencarne com aquele saber, com aquele entendimento. Ainda ontem, num grupo que eu participo, do Instituto de Filosofia Espírita, um vídeo de uma moça deficiente visual e com paralisia cerebral. Eles ganham, acho que é num shopping, ela senta em frente ao piano e ela toca uma sinfonia inteira no piano. O que é que isso prova para nós? O saber do espírito. Esse espírito reencarnou, já temos esse conhecimento. A razão dela ter reencarnado com aquela deficiência física, não sabemos. Alguma razão há para que isso ocorra. Porém, o saber do espírito permaneceu. Como é que ela senta? Nós vemos crianças também, nós vemos tantas situações que nos provam que a vida continua, que a morte não existe. Tem um canal, que eu não me lembro agora qual é, na internet, que mostra a crianças, pessoas que têm lembrança de vidas anteriores. Eu me lembro de um garoto que ele lembra do nome, ele era um soldado, ele disse a cidade que ele tinha nascido, foram até lá e falou direitinho o seu nome, e realmente foram lá naquela cidade americana, e constataram que realmente tudo que ele disse era real. Meu nome era tal, eu morri na guerra e tal, e realmente era tudo aquilo. Então nós temos muitas provas, mas as provas, quem quer acreditar, acredita. Naquela parábola, né, do rico e do Lázaro, né, que o
rico está lá no umbral, né, na dificuldade, ele pede para que o Lázaro, que é o mendigo que vivia à sua porta, passasse água. Salomão falando para ele, onde você está, ele não pode ir. Por quê? Isso é uma questão de vibrações. Né? Então, o que acontece? Nem sempre a gente pode estar no mesmo lugar que o outro. Então, cada um tem a sua conquista, cada espírito conquista onde é que pode estar no seu futuro. Então, exatamente isso que se fala. Nós devemos fazer o que nós pudermos para nós estarmos num lugar um pouco melhor nas nossas encarnações. Né? Nós estamos falando do dia de finados, é natural que nessas datas, né, nós cultuemos mais as memórias das pessoas que nós amamos. Hoje, por exemplo, meu irmão faria aniversário, meu irmão desencarnou há 9 anos. Então não tem como nós de manhã, acordei de manhã, lembrei do meu irmão. Poxa, aniversário do meu irmão hoje. Né? O que a gente faz? Uma prece. Precisamos ir ao cemitério para fazer a prece? Não. Podemos ir? Sim. Queremos acender velas? Sim. Queremos pôr flores? Coloquemos. Nada disso é proibido. Se eu for ao cemitério colocar flores e fazer oração para ele, onde é que ele vai estar? Ele vai estar lá. Porque o pensamento está lá. Mas se eu fizer isso na minha cama, também vai receber do mesmo jeito. Se eu estiver no ônibus, a mesma coisa. Se eu estiver sentado aqui, a mesma coisa. Porque o pensamento é que manda. O meu pensamento tem uma força, o nosso pensamento tem uma força incrível que nós não temos exatamente a ideia da força que o nosso pensamento possui. Então, quando nós pensamos, nós interagimos, nós estamos juntos. Por isso que é importante, né? Especialmente já sabendo que a morte não existe, já que vamos pensar em alguém que retornou ao mundo espiritual, oremos por ele. Se temos algo contra, e às vezes tem sim, né? A pessoa que desencarna, às vezes temos alguma desavença, sim, tem sim, por que não? Vamos procurar praticar o perdão, vamos procurar perdoar, procurar pensar nas partes boas, nas coisas boas que aconteceram, e não na parte ruim. Porque eles receberão o nosso pensamento da forma que nós emitimos. Nós temos uma relação íntima com esses amigos. E com os inimigos também. Então é importante que nós não cultuemos coisas negativas, que nós procuremos lembrar das coisas boas. Porque situações negativas todos nós convivemos. Todos nós temos situações negativas, mas vamos valorizar as situações positivas. Porque todos que nós convivemos, de alguma forma, tem alguma coisa positiva. Tanto é que nós convivemos com aquela pessoa. Né? Falo sempre, quando a gente trabalha em orientação na instituição espírita, às vezes, ação de separação, e às vezes a pessoa, né, tem mágoa, né, na separação e fala, tal. Mas quantos anos a gente pergunta? Quantos anos você viveu com a pessoa? 25 anos. Como é que você vive 25 anos com uma pessoa só com coisa negativa? Ninguém vive 25 anos, ninguém suporta viver 25 anos, ou 20, ou 1, ou 2, sei lá, com uma pessoa, né, uma vida em comum, sem ter algo de positivo ali. Ninguém consegue. Então, algo positivo tem, só que nós valorizamos sempre, temos esse hábito, ser humano, de valorizar muito o negativo e não o positivo. Nós valorizamos muito as coisas ruins e, né, desvalorizamos as coisas boas que ocorrem em nossas vidas. E como eu estava dizendo, as preces e o perdão, né? Se temos algo, né, mal resolvido, a melhor solução é essa. E quando a doutrina espírita, ela se torna extremamente útil para nós. Nos esclareceram para que nós exercitemos o quê? O perdão. Porque a reencarnação nos oferece as explicações necessárias para que nós compreendamos as razões, né, que muitas situações que não compreendíamos antes. A doutrina espírita é muito esclarecedora. É o Consolador prometido. E realmente é o Consolador prometido, que nos consola muito, nos auxilia, especialmente nessas situações de desencarnes, de separações, né? Muitas vezes, né, Dona Miriam? Difíceis, né, Dona Miriam? Então, né? Dona Miriam, o sobrinho dela, tirou a própria vida. Essa semana nós estamos conversando. Né? Dia de finados. Dia de finados. Muito difícil. O segundo sobrinho, né, Dona Miriam? É o segundo. Comente esse ano. Um tirou no início do ano, agora fez 41 anos. Então, a Dona Miriam está dizendo que no começo do ano o sobrinho dela tentou contar a própria vida, agora um outro também. Né? Então, Ana Micada está aqui conosco. Volta agora, acho que é volta, né? Eu digo que é volta. Mas que a internet.
Sabe quem está aqui? A Rosimeire Pérez Garcia. Meus irmãos são comunicados, ele disse que esse suicídio, essa prática ensina na internet. Sim. É um negócio estranho, não vou entrar em detalhes. Vamos chorar. Infelizmente. Isso mesmo. Misericórdia dele. Vamos vibrar por ele, né? Vibrar por ele. Como eu disse, nós estamos sempre ligados, né? Através, né, dos pensamentos. Eles receberão nossos bons ou maus frutos da forma que nós pensarmos neles. É retribuir o mal com o bem. Porque nós temos dificuldade de praticar isso. Retribuir o mal com o bem. Quando Jesus retribui o mal com o bem, né? É difícil para nós ainda, nós recebermos o mal e praticarmos. Mas o bem que Jesus fala é nós perdoarmos. É nós não levarmos aquilo adiante. Não devolvermos na mesma medida o que nós sofremos, que alguém nos fizer sofrer. Que é muito difícil para nós ainda. Nós ainda temos ainda aquela prática de vingança, de devolver na mesma moeda, de não levar desaforo para casa. Né? E quando nós retornamos ao mundo espiritual e levamos essas desavenças, nós vamos transferir isso para vidas futuras. E é quando nós encontramos as pessoas no futuro, na nova encarnação, e às vezes nós olhamos e não conseguimos conviver com aquela pessoa. E quando é no meio familiar, podemos reencarnar no mesmo meio familiar novamente. Onde existe, às vezes, muita desavença dos seios familiares por causa disso. Que reencarnamos no mesmo espaço, no mesmo meio familiar, no mesmo seio familiar, e nós temos que conviver. Porque quando é irmão, quando é família mesmo, nós temos que conviver de alguma forma. Devemos estar juntos ali naquele espaço. E é muito difícil. Então, quanto mais nós evitarmos essas desavenças, levar isso adiante, tem que Jesus falou, né? Enquanto estiver a caminho, não é isso, né? Enquanto estiver a caminho, se mandar 1000 passos, anda 2000 passos com ele, para não levar coisas para o futuro. Aproveita enquanto está aqui, que pode ser que nós demoremos centenas, milhares de anos para nos reencontrar novamente. Um está encarnado, outro está desencarnado, outro está em vibração, outro está em outra. E não nos encontramos no mundo espiritual todos no mesmo lugar, porque não vai todo mundo para o mesmo lugar, porque cada espírito é atraído para onde ele tem a sua vibração. Não é isso? Lembra André Luiz? André Luiz conseguia ver a sua mãe, não conseguia sentir a presença da mãe dele devido à vibração. Nem ele, nem o pai dele, né? Que o pai dele também tinha muito problema, né? Então a mãe dele estava num nível muito acima de evolução, e ele não conseguia sentir a presença dela. Então, na casa do meu pai há muitas moradas. Quando Jesus disse isso, ele falou o quê? Que cada um vai para uma morada. Qual a morada? Que nós construímos através do quê? Dos nossos atos, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, da forma que nós agimos em relação a nós mesmos, em relação ao próximo, em relação à comunidade que vivemos, enfim. A forma que nós nos portamos diante das situações, diante da vida, e especialmente diante dos empecilhos e das dificuldades, que a maior dificuldade nossa é conviver com o quê? Com as dificuldades. Porque quando tudo está bem, quando está tudo tranquilo, nós temos fé, acreditamos em Deus, nós temos toda aquela, né, aquela tranquilidade. Mas quando as coisas às vezes não dão tão certo e temos dificuldades, e temos sim, que estamos no planeta de expiação e provas, nós às vezes não conseguimos. É nesse momento que nós somos provados para saber se nós realmente temos fé. E a fé ser praticada nos momentos difíceis é complicado, né? Então, e principalmente quando nós convivemos com as mortes prematuras. Que nós falamos prematuras, mas nada é prematuro, né? Porque se separar de um filho, de um neto, alguém da jovem, criança, é uma parte muito difícil. A doutrina explica, mas mesmo assim é difícil para se aceitar muitas vezes, para se entender. Porque nós pensamos assim, ainda tinha um longo futuro pela frente. Nós sabemos realmente ter um grande futuro pela frente. E tem as provas, que estão sempre ligadas entre pais e filhos, quais as razões daquilo acontecer, né? Então é muito importante que nós tenhamos esse entendimento, mas é muito difícil, mesmo sendo espírita, viu? Às vezes mesmo conhecimento da doutrina, às vezes falar é fácil, quando é no quintal do outro, mas quando é conosco, não é verdade? É mais difícil. Né? É fácil falar, mas quando é conosco mesmo que a pessoa tenha, né, conhecimento, às vezes sofre muito assim mesmo. Né?
E Jesus fala, como eu falei antes, né? Jesus fala onde se deve orar, né? Naquele diálogo com a mulher samaritana, se lembra? No poço de Jacó, que ela perguntou onde devo orar? Aí Jesus fala, crê-me que a hora que vem, e que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Nem em Jerusalém adorareis o Pai. E nós estamos vivendo uma situação difícil nesse momento naquela região. Será que nós vamos poder orar em Jerusalém ainda? Eu sonho em Jerusalém. Não sou, mas eu gostaria. Mas será que vai ser possível? Será que não vão destruir tudo aquilo? Olha só, quando eu preparei essa fala, não tinha nem começado essa guerra aí. Então vamos orar onde nós estivermos, é o que a gente falou antes aqui. Não importa onde nós estivermos. Não tem que ser... Porque essa mulher samaritana, então os samaritanos eles não oravam no templo de Jerusalém, eles tinham o próprio templo deles, por isso que é a pergunta para Jesus. Eles eram jogados à parte, né, porque eles não adoravam no templo de Jerusalém. Tanto é que tem lá, né, aquela parábola do bom samaritano, né, que ele era jogado ao lado, né, e passa o profeta, passa o que auxilia lá no templo, e quando vê o samaritano, ele auxilia a pessoa que estava machucada à beira da estrada, né? Porque os samaritanos eram tidos como pessoa de má vida, porque eles não cultuavam. E Jesus conversa com essa mulher samaritana e ele é criticado por ter conversado com ela, que não podia ter conversado com ela. Eles eram tratados de uma forma, né, meio de ladinho, como se diz, né? Então, das mortes prematuras, né, que são consideradas prematuras, são as mais difíceis, como eu disse, de enfrentarmos e na maioria das vezes aceitarmos, né? Mesmo que o desencarne ocorra em tenra idade, as lembranças existem por toda a encarnação, principalmente no coração das mamães. A minha mãe, a dona Geralda, já está no mundo espiritual, o primeiro filho que ela teve chamava Geraldo. E a minha mãe, até o desencarne dela, com 87 anos, ela chorava quando falava de filho. E desencarnou pequenininho. E sempre quando eu falo isso, eu lembro da minha mãe. Ela disse que era branquinha igual eu. Talvez até seja em reencarnação do mesmo espírito que sempre retorna na mesma família. E ela chorava até o dia que ela desencarnou, quando ela falava do filho, ela chorava. Então, amor de mãe é uma coisa muito sublime, muito bonita. Não que os pais não amem, mas a mãe, queira ou não queira, a mãe tem algo especial com os filhos. Afinal, são elas que carregam, né? Nos carregam no ventre, não é verdade? Então, o Evangelho segundo o Espiritismo nos apresenta como as mortes prematuras. No capítulo 5, no item 21, diz assim: quando a morte ceifa nas vossas famílias, arrebatando sem restrições aos mais moços antes dos velhos, costumais dizer, Deus não é justo. Não é isso? Porque não me levou, muitos falam, porque eu já sou velho, né? Não é assim? Eu já fiz tudo, por que não levou a mim? Os avós falam, os pais falam, vai levar o meu filho, o meu neto ainda jovem. Mas a ordem da natureza é essa. Cada um reencarna com um período, às vezes, de permanecer aqui. Nós temos aqui as nossas provas a cumprir. E na maioria das vezes, essa prova é para os pais. Principalmente quando é ainda criancinha. Normalmente a prova é mais para os pais. Por quê? Não sabemos. Quais são as razões? Também não sabemos, não podemos julgar. Mas algo aconteceu lá atrás para que aquilo ocorresse. E às vezes aquele espírito precisa daquele pequeno período de permanência aqui no reencarne para que ele se prepare para uma nova encarnação. De alguma forma pode ter antecipado o seu desencarne. Naquele período que ele tem que voltar aqui para complementar aquele período. E muitas vezes os pais têm alguma ligação com aquele fato daquele desencarne ter sido prematuro. Então por isso, nada que ocorre é injusto. Tudo ocorre da forma certa. Nós lembramos das cartas das mães de Chico Xavier. Muitas cartas, eu estive lá no Museu de Chico Xavier, ano passado, tive o prazer de ir em Uberaba, tem mais de 4.000 psicografias assim, numa sala imensa, tudo de vidro, e a gente lembrando das psicografias, nós lembramos que nenhum
Nenhuma psicografia daqueles filhos, daqueles jovens que desencarnaram, que nós imaginamos ser prematuro, nenhum deles disse assim, estava errado, eu não devia ter ido embora. Eles falaram assim, estava tudo certo, era assim que tinha que ocorrer. Então nada é prematuro, tudo tem a coisa certa para acontecer no tempo certo, na hora certa. Porém, nem tudo é assim, nós sabemos que nós temos livre-arbítrio de fazer ou não fazer, e quem atenta contra a própria vida, por exemplo, está antecipando isso. Ou o suicídio inconsciente, que é a pessoa não se cuidar, faz um trabalho, por exemplo, em um local de grande altura, por exemplo, e não usa o equipamento necessário, ou fica alcoolizado e sai a 200 por hora com o veículo e acaba desencarnando. Naturalmente que a pessoa não está dizendo eu vou me matar, mas está se colocando em risco. É um suicídio. E todos nós, na verdade, somos um pouco suicidas inconscientes. Porque nenhum de nós consegue passar a encarnação inteira sem cometer algum tipo de excesso. Especialmente na nossa juventude, né? Jovem, né? É verdade? É verdade, somos jovens, nós somos imortais, né? Nós somos imortais espiritualmente, mas nós pensamos que nosso corpo também não morre. Nós também já fui jovem, faz algum tempo já, mas eu já fui, né, dona Miriam? Então, é exatamente assim. E às vezes acontece. E acaba retornando ao mundo espiritual antecipadamente, né? E temos aqui um fluido vital, quando nós reencarnamos, nós temos a quantidade de fluido vital necessária naquele período quando vamos reencarnar. Vou viver 70 anos, minha programação, eu tenho fluido vital para isso. E se eu aborto esse período antes, naturalmente que eu vou ter que repor esse período. Isso, às vezes a pessoa desencarna com menos idade, mais jovem, menos jovem. Complementar esse período, né? Então é muito difícil para nós convivermos com isso, né? Então, ou provocado por outra pessoa também pode ser. E às vezes é por isso que se reencarna num meio difícil. Se reencarna naquela família onde tem aquelas desavenças, porque muitas vezes aquela pessoa que reencarnou ali foi alguém que possa ter provocado sua morte em vida anterior. Que às vezes, muitas vezes, nós temos aquelas divergências muito sérias em família, sérias mesmo, porque muitas vezes foi reflexo, né, de coisas da vida anterior, né? Então, se nós não compreendemos que somos espíritos ainda em evolução, que essas provas são necessárias, se torna muito difícil nós aceitarmos, né? A morte física é apenas uma separação temporária, né? Mas a saudade permanece sempre nos nossos corações, não é verdade? Quando nós nos lembramos de alguma coisa, nós precisamos de um conselho, né? Quando faz aquele alimento no domingo, nossa, né? Nós lembramos daquela pessoa da família que gostava daquilo, né? Aquelas lembranças. E eles se sentem bem, nós lembramos deles. Quando nós lembramos deles, positivamente com amor. Se nós lembramos de coisas negativas, de ficar destilando, às vezes, situações que já ocorreram, de sofrimento, de discussões, e muitas vezes até de ódio mesmo, eles também recebem essa vibração negativa que nós estamos emitindo. E é bom, ruim para nós, e é ruim para eles também. Ruim para nós que não estamos perdoando, e ruim para eles que recebem esses fluidos negativos. Nós evitamos que eles evoluam no mundo espiritual, que eles recebem esse fluido negativo, e nós, que nós não estamos perdoando. Então é muito importante o perdão, né? É importante nós deixarmos seguir o seu caminho, né? Porque a revolta, a inconformação com a separação também os atinge onde eles estiverem. Porque a morte não existe. É uma separação temporária. Porém, nós, sabendo disso, nós gostaríamos de ter aquela pessoa ali presente fisicamente falando, né? Nós queremos abraçar, nós queremos beijar, nós queremos estar juntos, nós queremos conversar. E retorno ao mundo espiritual, é possível conversar com eles? Nós temos aqueles sonhos, né? Conversamos com eles, às vezes muito claramente, né? Que, nossa, parece que eu estava com a pessoa, eu realmente estava com ela. Eles vêm nos visitar, mas nem sempre é possível, né? Como quando está encarnado, né? Eu vou lá na minha mãe agora, né? Vou almoçar na minha mãe. Eu vou na casa do meu irmão agora, vou ligar para ele, né? Como o Chico falou, o telefone só toca de lá para cá, não toca daqui para lá. Então nós temos que esperar a oportunidade deles poderem vir nos visitar. Quando estão encarnados, não, né? Estou indo aí, né?
depois que desencarna, não é dessa forma. Nós temos que aguardar as possibilidades, né? Então, incompreensão e revolta de nada adianta, né? E sempre exercitar o perdão, que é muito importante, né? Então, não existe nada prematuro, exceto, como eu disse, quando se é provocado, né? Então, a questão 99 do Livro dos Espíritos, a pergunta é: por que tão frequentemente a vida se interrompe na infância? Foi o que eu comentei. A curta duração da vida de uma criança pode representar para o espírito que a animava o complemento de existência anteriormente interrompida, antes do momento em que deveria terminar. E sua morte, não raro, constitui provação ou expiação para os pais. O plano espiritual trabalha dessa forma. Muitas vezes, fomos pais negligentes de vida anterior, por exemplo. Aquele espírito precisa retornar para cumprir aquele curto período. O plano espiritual faz aquela junção. Bom, esse precisa passar por essa prova. Esse espírito precisa passar por essa prova também de curta duração. Vamos unir o útil ao agradável. E faz com que isso ocorra. Porque muitas vezes, nós temos pais às vezes duros, às vezes sofremos, que nós tivemos às vezes bons pais de vidas anteriores e não valorizamos. Nada é por acaso, tudo que acontece tem uma razão. Nós não valorizamos algo hoje, nós vamos sentir falta daqui uma manhã. Se eu não valorizo a minha saúde hoje, eu posso, na próxima encarnação, vir enfermo. Não é assim? Que atenta contra a própria vida, ou abusa, destrói a parte do estômago, né? O que acontece? Pode vir na próxima encarnação já reencarnar já com câncer de estômago. Não temos tantas encarnações, infelizmente. Reencarnações já se reencarna com essa dificuldade, ou com várias dificuldades. Falta de membros, por exemplo. Quantas situações nós vemos? Quantas? Mas tudo é justiça divina. Porque Deus não é injusto. Jamais Deus será injusto conosco. Tudo que ocorre, existe uma razão para ocorrer. Deus é bom. Deus é justiça. E mais ainda, não é Deus que determina que você vai vir dessa forma. Nós pedimos para vir dessa forma. Porque no plano espiritual nós temos uma oportunidade de escolha. Quando nós retornamos e nós descobrimos o que nós fizemos e o que nós deixamos de fazer, nós pedimos para vir com aquela dificuldade para que nós nos melhoremos, para que nós resgatemos aquilo. Só que nós reencarnamos e não nos lembramos, né? Nós retornamos, nós temos alguns insights, nós não nos lembramos do que nós combinamos no mundo espiritual. Mas a doutrina espírita nos esclarece que sim, tudo que nós temos aqui é relacionado a vidas anteriores, que é relacionado ao reencarne. Naturalmente que nós, enquanto encarnados, nós também adquirimos débitos. Não temos débitos que nessa encarnação, e cumprido na mesma encarnação, eu estava fazendo a live essa semana, terminei do nível 2000 anos, que um amigo pediu para fazer, eu fiz em 2 partes, né? Então, o Publimetros, que é a encarnação do Emmanuel. Então, tem alguma parte do livro que é da encarnação anterior. Porém, da atual, por exemplo, o filho dele, o Marx, foi sequestrado e acabou sido escravizado, né, pelo pai de um rapaz que ele julgou e condenou. Então, aquele pai do Saul foi, por vingança, sequestrou o seu filho. Quer dizer, é da vida anterior? Não. É dessa encarnação. Eu fiz nessa encarnação e respondi nessa mesma encarnação. E em tudo que nós fazemos, repassa para encarnações futuras. Nem tudo. Às vezes nós fazemos hoje, já recebemos amanhã já o troco. Às vezes nem demora muito, nem tudo fica para encarnações futuras. Só que às vezes nós nos esquecemos. Porque muitas vezes o que nós praticamos de errado, nós nos esquecemos, lembramos do que praticam contra nós de errado. Mas o que nós praticamos de errado, nós temos o hábito de ser bonzinhos conosco mesmo. Às vezes nós nos esquecemos. E aquilo retorna para nós, muitas vezes. E não é difícil que aconteça na mesma encarnação, né? Então, como eu já falei de suicídio inconsciente, é exatamente assim. Nós temos que saber o que nós estamos fazendo na nossa vida, né? O que nós devemos ter a certeza e não duvidar, né, é que não existe injustiça de Deus. O perispírito, que é o nosso corpo espiritual, que reveste o nosso corpo físico, né, ele é diminuído para nós reencarnarmos. Lembra de Nicodemos? Como é que eu vou entrar de novo no ventre da minha mãe? Lembra desse diálogo de Nicodemos com Jesus? Que Jesus falou, que nascer de novo.
né? Então, nosso perispírito vai diminuindo. Então, às vezes, nesse desencarne prematuro que eu falei, às vezes o espírito retorna ao mundo espiritual, mas ele nem retoma a sua forma adulta de novo. Ele retorna muitas vezes para os mesmos pais, que permanecem no plano espiritual naquela forma infantil ainda. E retorna muitas vezes para os mesmos pais, que às vezes às vezes tem um aborto espontâneo, um período, logo em seguida, passa meses, às vezes um ano, a pessoa engravida de novo. E normalmente é aquele mesmo espírito que veio, retornou e voltou novamente. E às vezes é porque esse espírito que vai reencarnar, ele desiste às vezes. Desiste de retornar. Ele fala, não vou voltar agora, sabe? Combina tudo direitinho, na hora H, dá para trás, como se diz. Não vou agora não, e existe, e acontece aborto espontâneo. Volta ao mundo espiritual, se prepara novamente, retorna novamente, aí sim a gravidez ocorre e vai até o final. E tem todas as programações, tudo é programado no mundo espiritual, né? Então, desde o início dos tempos que nós nascemos e nós morremos, fisicamente falando, desde que o mundo é mundo. Já nascemos e morremos, desencarnamos inúmeras vezes, que não sabemos quantas vezes nós desencarnamos. Não sabemos quantas vezes nós já viemos e voltamos. Mas nós não nos acostumamos e temos medo da morte. É importante que nós tenhamos medo da morte. Se ninguém tivesse medo da morte, a primeira dificuldade que nós tivéssemos, tirava a nossa vida, né? Mas nós temos um instinto de conservação. De não atentarmos contra a nossa vida. Não só nós trazemos esse instinto de conservação, esse instinto do nosso reino animal, que nós passamos por ele, né? Não é verdade? Só animais também não têm o instinto de conservação. Não é verdade? O animal vai atravessar a rua e vê o carro, como nós também. Então nós temos o instinto de conservação do nosso corpo. Por mais difícil que seja, nós temos que procurar sobreviver a isso. No mesmo capítulo 5, que é o mais extenso do nosso Evangelho, nós temos bem-aventurados aflitos. Ou seja, a morte física traz, na maioria das vezes, inconformação. Aflição, que é compreensível, mas que essa aflição não seja acompanhada de revolta com o Criador. Isso é muito importante. Qual a finalidade da reencarnação? Questão 67. Expiação, melhoramento progressivo da humanidade, sem o que onde estaria a justiça? É que está no Livro dos Espíritos, questão 67. Por isso a morte não existe, o espírito segue sempre. Nós somos seres imortais. Por isso nós devemos não ter dúvidas quanto a isso. Nós, seres queridos que retornaram ao mundo espiritual, certamente que eles estão vivos, não apenas na nossa memória, mas estão no mundo espiritual. Não dá sequência à sua vida. Quando nós daremos sequência ao nosso tratamento, o que nós conquistamos, ou que nós conquistarmos, nós levaremos conosco. Está registrado em nosso espírito. No nosso reencarne, nós temos a certeza de que nós conquistamos de saber e de sabedoria, estará conosco. Então é importante que nós procuremos viver bem, fazer o nosso melhor, para que nós, nas nossas encarnações futuras, possamos estar aqui, no planeta de regeneração, que o nosso planeta Terra está se preparando para isso. Possamos estar aqui mais felizes, com menos dificuldades, né? Porque podemos ter a certeza, o espírito é uma sequência sem fim. O corpo fica, mas o espírito segue na mesma trajetória. Nós só nascemos uma vez, espiritualmente falando. O resto é tudo uma sequência sem tréguas, sem paradas. Podemos ter a certeza disso. E que nós possamos lembrar sempre dos nossos entes queridos que retornaram ao mundo espiritual, nossos amigos, pessoas que gostamos, e que nós possamos, como eu disse no início, vibrar por eles. Se temos alguma deficiência, se temos algum problema, se alguma desavença, algo que nos deixou magoados, vamos procurar perdoar, para que nós sejamos perdoados. Perdoar é para que Deus vos perdoe. Não é isso que Jesus falou para nós? Se nós não perdoarmos aqueles que nos prejudicam, nós não conseguiremos ser perdoados também por aqueles que nós prejudicamos, que nenhum de nós reencarnados aqui nesse planeta de expiação e provas é totalmente inocente, totalmente sem máculas, totalmente sem algo a reparar. Para encerrar, eu gosto muito desse texto do Santo Agostinho, você deve conhecer, que diz: a morte não é nada. Antônio Fagundes, numa novela, ele citou
Para mim é um poema, né, de Santo Agostinho. Aliás, a nossa doutrina, Santo Agostinho, nossa, mas a doutrina espírita não cultua santos, não, mas para nós são espíritos de luz. Os santos são espíritos de luz, só tratamos de forma diferente, não cultuamos as imagens, porém nós sabemos. Nós temos irmã Rosália, nós temos várias pessoas que não são necessariamente da parte católica, porém são santos porque são espíritos de luz. A diferença é só essa. A morte não é nada, eu somente passei por outro lado do caminho. Eu sou eu, vocês são vocês. Do que eu era para vocês, eu continuarei sendo. Me dê o nome que vocês sempre me deram, falem comigo como vocês sempre fizeram. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas, eu estou vivendo no mundo do Criador. Não utilize um tom solene ou triste, continue a rir daquilo que nos fazia rir juntos. Rezem, sorriam, pensem em mim, rezem por mim. Que meu nome seja pronunciado como sempre foi, sem ênfase de nenhum tipo, sem nenhum traço de sombra ou tristeza. A vida significa tudo o que ela sempre significou. O fio não foi cortado. Porque eu estaria fora de seus pensamentos, agora que estou apenas fora de suas vistas? Eu não estou longe, apenas estou do outro lado do caminho. Você que aí ficou, siga em frente. A vida continua linda e bela, como sempre foi. Adoro esse texto, é exatamente isso, né? A morte não é nada, a morte não existe e nós continuamos vivos. Quando nós retornamos ao mundo espiritual, podemos ter a certeza, seremos os mesmos, com o que nós temos de bom, o que nós temos de não tão bom assim. Então procuremos fazer o nosso melhor. Pode. É ruim a gente estar conversando numa reunião de família e a gente falar daquela pessoa. Será que a gente está atrapalhando eles lá dentro, lá em cima? Naturalmente que não. A pergunta é, se nós falarmos de um ente querido na reunião de família, estamos fazendo mal? Estamos comentando das coisas boas. Está falando bem? Sim, o que eu disse? Eles recebem essa nossa vibração positiva. Porém, se nós falarmos de forma negativa, receberão também. Então, contanto que seja, né, uma coisa boa, quem não gosta de ouvir coisa boa a seu respeito? Uma lembrança gostosa, quem não gosta de ser lembrado? Né? Lembrei de você num momento de alegria. Sim, né? Então, o pensamento é tudo. Claro que naturalmente que não. Né? Claro, se nós temos algo, e se temos algo de negativo, vamos procurar não comentar sobre aquilo. Perdoar, como eu disse. Perdoar para ser perdoado. Então, vamos encerrar a nossa palestra. Muita paz a todos. Eu quero convidar a todos para nós, novamente, fecharmos nossos olhos. Possamos agradecer a Deus e a Jesus por essa oportunidade que nos foi oferecida de aprendizado. Falamos hoje que a morte não existe. A morte existe, não, a morte não existe. A morte é apenas o corpo físico, dessa indumentária que nós utilizamos a cada encarnação emprestada por Deus. E no retorno ao mundo espiritual, somos sempre o espírito imortal, que nos prepararemos sempre para um novo retorno, visando sempre a nossa evolução, o nosso crescimento. Vamos vibrar nesse momento nossos entes queridos, trazer nosso pensamento, algum ente querido que retornou ao mundo espiritual, ou outros parentes, não apenas um, vibrando por eles, orando por eles. Se temos alguma desavença, vamos em pensamento perdoar-nos, vamos abraçar-nos em pensamento, vamos dar um abraço nesse momento, nesse ser querido, que nós temos saudade. Podemos ter a certeza que eles recebem esse nosso abraço onde quer que eles estiverem, que o nosso pensamento tem uma força imensa, e que eles possam receber esse nosso carinho, esse nosso abraço, vibrando por todos que estão desencarnando nessas guerras, que estão atentando contra a própria vida, vibrando por nossos irmãos, moradores de rua, com dificuldades, vibrando pelas crianças desencarnando nessa guerra insana, vibrando por todos nossos irmãos que estão em erro, tirando a vida, ceifando a vida desses seres
porque no seu futuro espiritual sofrerão por esse ato cometido. Eles também merecem nossas preces, mais ainda do que aqueles que estão desencarnando, porque quem comete o erro sofre muito mais do que aquele que é a vítima daquele erro. Vamos vibrar por nós mesmos, vibrar por essa casa que nos recebe, não só essa casa, mas todas as casas como essa, casa de oração, casa de Deus, onde nos auxilia no entendimento, na compreensão desse fenômeno chamado morte, que é tão difícil ainda para nós convivermos com as separações das pessoas que amamos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Muito obrigado a todos e que nós possamos retornar ao nosso lar em paz e harmonia. E nós temos aqui muitos amigos aqui, a Lúcia Maria, a Isabel Garcia, que é aniversário da semana de Zilda Ferreira, Francisco Neri, Lourdes Remos, a Rita Sandrinha Vieira, minha esposa amada, está aqui presente também, Ana Correia, Rosa Bentley, Maraci Cachete, nossa, bastante amigos aqui, agradeço a todos vocês, Luzia Maciel, a Maria Silva, a Amélia Regina, bastante amigos aqui, boa noite a todos, obrigado pela presença, nós vamos encerrar nesse momento a nossa live, gratidão a todos, fiquem todos com Deus, muito obrigado, obrigado a todos vocês.